Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Agradeço o convite da casa mais uma vez. Eu sempre falo que tem algumas casas que a gente tem um carinho especial e esta é uma casa que eu tenho um carinho muito especial, um carinho gigantesco pelo nosso amigo, seu Lauro. Ele tenha muita luz e muita paz na casa dele, na família dele. Ele receba um pouquinho dessa luz, dessa paz na noite de hoje. Todos nós estamos recebendo aqui na casa. Bom, esse mês de outubro é um mês muito especial para nós espíritas, porque é um mês de nascimento de Kardec. Essa palestra, na verdade, é mais uma homenagem e algumas reflexões para todos nós espíritas, porque nós devemos, ou deveríamos, ter uma gratidão imensa pelo nosso mestre Lyonês. Quando a gente faz evangelho no lar, quando a gente participa de grupos de estudo, estamos aqui numa casa espírita, quando a gente participa das atividades de uma casa espírita, muitas vezes a gente não tem a real dimensão do que representou Kardec. Se nós estamos aqui hoje, nós devemos isso a ele. A sua coragem, a sua persistência. Ele poderia ter desistido da sua missão e foi persistente até o fim. Teve muita ajuda da sua esposa também, né? Diga-se de passagem, Amélie Godet. Quem aqui assistiu o filme do Kardec? Bom, fui fazer essa mesma palestra em outras casas. Teve uma casa que fui fazer essa palestra. Teve acho que uma ou duas pessoas que levantaram a mão. É um filme muito interessante. Para quem não assistiu, recomendo que assista. Para quem já assistiu, assista de novo. Porque eu, particularmente, quando eu assisti esse filme, a minha gratidão por Kardec aumentou ainda mais. Por mais que conhecesse um pouquinho da história, já tivesse lido alguma coisa, mas quando a gente vê, né, visualmente, né, tudo aquilo que ocorreu, né, na vida dele, é algo que realmente nos engrandece como espíritas. Então, se nós somos espíritas, se nós abraçamos a doutrina espírita, que a gente tem esse sentimento de gratidão por ele. Bom, aqui algumas informações bem básicas, que todo mundo aqui acho que já viu, já leu, enfim, em outras palestras já devem ter visto isso também. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, foi aluno de Pestalozzi, um grande educador do século XIX, né, na Europa, e teve várias profissões, né? E, além de tudo isso, Kardec era uma pessoa muito inteligente. Falava 5 idiomas além do francês, que era a sua língua de origem. Então ele não era um qualquer um, ele não era um Zé Ninguém da sua época. Talvez por isso a espiritualidade o tenha escolhido, para que ele pudesse transmitir a todos da sua época o conhecimento que vinha do plano espiritual. A gente sabe que, infelizmente, na França, hoje, Kardec é pouco conhecido. O espiritismo ele se difundiu muito aqui no Brasil, né? Principalmente depois que o Kardec desencarnou, a França praticamente esqueceu dele. Tem um companheiro espírita que uma vez eu vi ele falando numa palestra, ele foi até a França, né? Foi até Lyon, onde Kardec nasceu. Ele queria conhecer ali a casa onde ele morou, enfim, né? Fazer um turismo religioso. Ele foi ali numa central de informações e perguntou, né? Se a pessoa sabia dizer onde era a casa do Kardec. Aí a pessoa foi lá, buscou, achou a informação, deu a orientação para ele, e não sei como ali no sistema daquela pessoa lá, inclusive o Kardec está na casa dele nesse momento. Aí a pessoa achou estranho, falou, como assim está lá? Não, está aqui constando que ele está lá, né, mora lá ainda. Eu falei, não, mas o Kardec, né, já morreu, já desencarnou. Aí teve que explicar quem era o Kardec, e a pessoa ali da central de informações não fazia a menor ideia de quem era Kardec. Então nós, brasileiros, nós aqui, temos esse privilégio, né, de ter o Kardec como um grande nome, né? A gente não tem que, lógico, colocá-lo num pedestal, fazer orações todo dia para ele, não é isso. Mas sermos gratos por tudo que ele fez por nós, pela doutrina espírita fazer parte da nossa vida. E ele codificou, né, a doutrina espírita, né, então os 5 livros básicos da doutrina espírita, além de 2 livros que pouca gente às vezes fala, pouca gente às vezes estuda. Está bem aqui atrás, acho que nem dá para ver direito. O que é o Espiritismo, que é um livro muito simples, né, de fácil entendimento. Para quem está começando na doutrina, até recomenda-se, né, o estudo desse livro. E o Obras Póstumas, que foi lançado logo depois que ele desencarnou. Ele já tinha começado a preparar, e aí ele, né, partiu para o plano espiritual e foi lançado logo depois do seu desencarne. Então ele teve muita coragem, teve muita persistência para escrever esses 5 livros, além da Revista Espírita, né, que é um conteúdo
vastíssimo, né, de conhecimento espírita, e que também pouca gente às vezes estuda, pouca gente aproveita o conteúdo da Revista Espírita, que era uma publicação mensal do Kardec. Inclusive no dia que ele morreu, ele estava lá recebendo os exemplares da Revista Espírita, e ele teve ali um infarto e acabou desencarnando. Bom, como eu falei, ele teve muita coragem, teve muita persistência, e ele passou por alguns momentos muito difíceis na sua trajetória. Um deles foi o Alto de Fé de Barcelona. Inclusive, recentemente, veio um companheiro aqui fazer uma palestra só sobre isso, né? Então, não vou me alongar a respeito disso, mas foi um episódio muito marcante na vida do Kardec, que o deixou extremamente chateado, extremamente triste, mas que aquilo serviu de incentivo para que a doutrina espírita pudesse ganhar corpo, pelo menos naquele momento na França. E após esse episódio, Kardec deixou essa frase aqui, esse pensamento que acabou sendo uma grande propaganda para a doutrina espírita. Podem se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. Quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. Naquele momento, né, o Alto de Fé de Barcelona serviu para essa grande propaganda do Espiritismo. Mas, como eu falei, infelizmente, logo depois do desencarne do Kardec, essa chama ela acabou se apagando na França e veio se acender aqui no Brasil. E hoje o Brasil é o país mais espírita do mundo, né? Na Europa, hoje, os poucos grupos espíritas que existem, muitos deles foram formados ou foram fundados por brasileiros que foram morar na Europa, né? Até estranho a gente pensar assim, né? Mas, antes disso, uma frase que marcou muito o que foi Kardec, né, enquanto ele esteve aqui conosco, o bom senso encarnado. Essa frase foi dita por Camille Flammarion no dia do seu enterro. E isso sintetiza bem o que foi Kardec aqui para todos nós. E nós, espíritas, muitas vezes não utilizamos do nosso bom senso. A gente até utiliza do bom senso em assuntos espirituais. Mas e da porta do centro para fora? No nosso dia a dia, nós utilizamos o bom senso? Muitos de nós, infelizmente, muitos de nós espíritas, não. Por isso que a gente vê essa série de situações lamentáveis ocorrendo ainda hoje, e muitas delas poderiam ser diminuídas ou abafadas por nós espíritas, que às vezes são incendiadas por nós espíritas. Nós deveríamos ter mais cuidado, mais critério quando a gente recebe uma informação, saber se aquilo é verdade ou não, utilizar-se do critério de Kardec da codificação espírita. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. A gente recebe lá uma mensagem no WhatsApp. Mas foi uma pessoa que eu confio que me mandou. Só que essa pessoa que você confia, ela também confiou numa outra, que confiou numa outra, que confiou numa outra. E muitas vezes a gente vai propagando uma notícia, uma informação, que muitas vezes não é verdadeira. Nós espíritas deveríamos ter essa obrigação de tomar mais cuidado com aquilo que a gente propaga. Quando a gente recebe uma piadinha de mau gosto, nossa, todo mundo propaga, né? Todo mundo viraliza, né, como se diz. Agora, recebe uma oração, recebe uma mensagem edificante. Ou a gente apaga, ou a gente, melhor não passar, né? O que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um carola espírita. Mas mensagens que não contribuem em nada, a gente propaga. Então a gente precisa utilizar do bom senso, como Kardec utilizou. E o que é que a gente aprendeu, o que é que nós até hoje aprendemos com Kardec, com a doutrina espírita? Acho que todo mundo aqui que começou em algum momento no espiritismo, seja nesta casa, seja em outros lugares, 99% das pessoas começou no espiritismo pela dor. Ninguém vem aqui, eu quero conhecer o espiritismo, quero estudar a doutrina. A grande maioria que começa num centro espírita veio por uma dificuldade. Muitos recebem o benefício, recebem a ajuda necessária e vão embora, nunca mais aparece. Muitos continuam, ou estudando, ou participando do espiritismo, enfim. Eu separei aqui 5 frases, que poderiam ser muitas outras, né, que eu acho que marcam bem o que representa o espiritismo, pelo menos para mim, e acredito que para muitos de vocês também. Lá na Revista Espírita, janeiro de 1867, não basta dizer-se espírita. Aquele que o é de coração, o prova por seus atos.
A gente tem a falsa ideia de que ser espírita é vir no centro, assistir palestra, tomar passe e ir embora. Muitos vêm assistir a palestra, às vezes assiste pela metade, dorme a outra metade, ou vem correndo só para tomar passe e já ir embora. Isso tudo faz parte. É importante a gente vir assistir palestra, tomar passe e ir embora. Mas só isso basta para dizer nos espíritas? Ou é da porta do centro para fora que a gente prova que a gente realmente é espírita? Através da nossa conduta, das nossas atitudes. Quando alguém nos procura, que a gente tenha uma palavra de conforto, uma palavra boa para dizer para alguém. Muitas vezes a gente não faz isso. A gente acha que basta vir ao centro, assistir a palestra, tomar passe e pronto. Cumprir com a minha obrigação espiritual. Como algumas outras religiões também fazem assim. O pessoal vai lá, assiste a missa, assiste o culto, seja lá o que for, pronto. Estou quites com a espiritualidade. Não é só isso. Tudo que a gente ouve aqui, cada semana vem um palestrante diferente, que a gente absorva esse conhecimento e, na medida do possível, coloque em prática. Isso é ser espírita, de coração, nos nossos atos. Muito mais nos nossos atos do que nas nossas palavras. Eu posso dizer uma coisa e fazer outra. Um exemplo aqui que eu gosto sempre de dar. Um dia eu fui fazer uma palestra no centro. E lógico, tem um monte de gente aqui, eu não vou lembrar. Se vocês me encontrarem na rua, certamente vocês vão me reconhecer. Talvez eu reconheça um ou outro, que a gente vê com mais frequência. E eu fui numa agência bancária, e tinha uma fila lá para entrar, estava acontecendo algum problema ali na entrada. Tinha uma mulher fazendo um baita de um escândalo porque a porta giratória não estava abrindo. Ela devia ter alguma coisa no bolso, sei lá. E o segurança estava barrando a entrada dela. E aquela fila começou a se aglomerar, começou uma discussão ali. Naquele dia, particularmente, estava com muita pressa, mas, graças a Deus, mantive a minha calma naquele momento. Consegui entrar no banco, fiz o que eu tinha que fazer. A hora que eu saio do banco, uma pessoa que estava atrás de mim, falou: você foi fazer palestra lá no centro tal, né? Ontem. Fui. Gostei da sua palestra, tá, beleza. Aí no caminho de volta fiquei pensando, imagine se eu tivesse entrado na mesma onda vibratória daquela senhora e daquelas pessoas. Aquela pessoa me reconheceu. O que ela ia pensar de mim? Puxa, o cara vai lá, faz a palestra, fala um monte de coisa e depois no dia a dia não age, não faz aquilo que ele fala. Então nós temos que vigiar as nossas atitudes no dia a dia, se nos dizemos espíritas. Espírita não é melhor que ninguém, eu sempre falo isso. Ninguém vai sair daqui hoje com a auréola na cabeça e asinha nas costas. Mas a gente está saindo daqui hoje, sairemos daqui hoje com um conhecimento a mais e uma responsabilidade a mais. Porque a partir do momento que a gente sabe, a gente não pode alegar ignorância. A gente não pode alegar demência. Eu não sabia. Agora a gente sabe. Se você não quiser fazer, aí é o livre-arbítrio de cada um. Mas você sabia e você é responsável por aquilo que você deixou de fazer. Poderia fazer e não fez. E muitos de nós agimos assim no dia a dia. Essa outra frase meio que complementa a anterior. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. O grande problema é que nós não fazemos nada para domar as nossas más tendências. De novo, a gente acha que ser espírita é vir no centro, assistir a palestra, tomar o passe, fazer o tratamento espiritual e pronto, já me livrei das minhas más tendências. Não necessariamente. A gente vem aqui se abastecer de informações. A gente vem aqui receber toda essa ajuda espiritual que a casa nos oferece. Mas e depois? O que eu faço com isso? O que eu faço com a ajuda que eu recebi aqui? O que eu faço com a luz que eu recebo aqui? Levo para minha casa? Compartilho com os meus familiares? Ou na primeira esquina que tiver aqui, numa fechada no trânsito, pronto. A gente já perde toda a luz, todo o amparo que a gente recebeu aqui. Que é o que muitas vezes acontece com a gente. Então a gente não faz nenhum tipo de esforço para se melhorar. E é isso que nos caracteriza como um verdadeiro espírito. Fazemos esforços, na medida do possível, na medida das possibilidades de cada um. Cada um tem a sua limitação. Cada um sabe até onde pode ir. Mas o grande problema é que nós, espíritas, somos muito preguiçosos. A gente acha que tudo vai cair do céu. Que o mundo vai se transformar em regeneração do dia para a noite, sem nenhum tipo de esforço nosso. Não é assim. Temos que fazer a nossa parte, individualmente e coletivamente. Só assim o mundo real, a Terra vai se transformar num mundo de regeneração. Se a gente não fizer nada, continuaremos no mundo de provas e expiações, ou pior, poderemos
ir para mundos até um pouco mais inferiores pelo nosso nível evolutivo. Então, que a gente pense a respeito disso e faça algum esforço. Fora da caridade, não há salvação. Não foi Kardec que inventou isso, Jesus já falava sobre isso, mas a caridade é algo muito propagado no meio espírita. Quando a gente fala em caridade, não é somente tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém que precisa. Isso às vezes é necessário, ajuda e muito, mas existem inúmeras formas da gente praticar a caridade. A gente visitar um doente, a gente ser um ouvido amigo para alguém que precisa. O que é feito dentro da casa espírita aqui, um atendimento fraterno, por exemplo, é uma imensa caridade que é feita em prol das pessoas que procuram. E muitos que às vezes frequentam a casa espírita têm condições de trabalhar no atendimento fraterno e às vezes falam, não estou preparado, ainda não estou pronto. Muitos podem fazer alguma coisa, mas não fazem. Preferem só receber. Não querem doar um pouquinho do seu tempo, da sua energia, das suas boas vibrações. Então, a caridade a gente pode praticar de inúmeras formas. Cada um vai encontrar o seu meio. Cada um vai ter, dentro do seu convívio social, uma forma de praticar a caridade. Que a gente encontre a melhor forma e que a gente realmente coloque em prática esse lema espírita que é fantástico e que às vezes a gente ouve, a gente lê em palestras, em livros, e a gente acha que é só tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém. Não é só isso. Tem inúmeras formas da gente ser caridoso. O homem de bem. Aqui eu separei apenas o primeiro parágrafo do item O Homem de Bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, dica de leitura para quem for fazer Evangelho no Lar, quem for estudar, que quer estudar um pouco mais a respeito desse item. Eu sempre brinco que é um soco na boca do estômago. Porque quando a gente lê, a gente começa a se sentir tão envergonhado, puxa vida, não consigo fazer nada disso. Então olha só o primeiro parágrafo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Interroga sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez aos outros o que desejaria que lhe fizesse. E lá no final desse texto, ainda diz lá que essas não são todas as características do homem de bem. Então, se a gente pegar só um item desse trecho aqui, de algum outro que a gente vai ler lá, se a gente conseguir realmente colocar em prática, ótimo, já estaremos dando um grande passo para a nossa evolução. Agora, às vezes a gente lê isso aqui e a gente, puxa, não consigo, não vou nem tentar. Aí realmente fica difícil a gente evoluir. A gente tem que pegar esse trecho, esse texto do homem de bem e servir de exemplo para o nosso dia a dia. Tem um outro trecho no Evangelho, bem interessante também, em que Santo Agostinho nos recomenda, antes de dormirmos, a gente avaliar tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer naquele dia, para que no dia seguinte a gente faça diferente. E o que a gente faz? Quando a gente consegue fazer uma oração antes de dormir, que muitas vezes a gente pega no sono e nem termina a oração, chega no outro dia, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E a gente continua nesse marasmo espiritual. Então, a gente precisa sair dessa situação, a gente precisa dar um passo adiante. Por isso que eu falei que nós espíritas somos muito preguiçosos. A gente espera que os outros façam e a gente não precisa fazer nada. E não é assim que funciona. Nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé raciocinada, aquela frase lá que o Camille Flammarion disse, está bem ilustrada nessa parte aqui que o Kardec deixou no Evangelho. Nós pensamos a respeito daquilo que a gente acredita. Quando a gente lê um livro, quando a gente ouve uma palestra, enfim, assiste um filme, que a gente pense a respeito, que a gente interiorize aquilo, puxa, isso faz sentido ou não faz? Isso está embasado na doutrina ou é a opinião de alguém? Tem muita gente que começa no Espiritismo através dos romances. Nada contra, eu já li vários romances. Só que muitas vezes o romance espírita é uma história que alguém, às vezes baseada em fatos reais, mas é uma história contada por alguém.
e que não necessariamente reflete os princípios espíritas. Então, quando a gente lê um romance, que a gente tem o cuidado de saber discernir. Puxa, isso faz sentido, isso não faz sentido. Tem muita gente que compra um livro só pela capa. Ah, se a capa é bonita, eu vou comprar. Nem vê quem é o autor, nem se preocupa em saber se aquele autor é confiável ou não. Uma vez eu vi um documentário sobre o Chico Xavier, e tinha uma senhora lá, não sei se alguém já ouviu falar dela, chama Nena Galves. Quando o Chico ia para São Paulo, fazer palestras, conferências, enfim, ele se hospedava na casa dela e do marido dela. Inclusive tem um centro gigantesco em São Paulo, que funciona até hoje. E nesse documentário, a Nena Galves disse o seguinte: apenas, entre aspas, as obras do Chico é o que basta para a doutrina. Esse apenas, leia-se 400 e tantas obras. Só a obra do Chico já basta. Nada contra outros autores, outros são alguns respeitáveis, outros nem tanto. Mas o Chico escreveu mais de 400 livros, entre romances, livros de estudo, de histórias, psicografias, enfim. Tem uma variedade de livros. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente vai pelo novo, a gente quer a novidade, esquece que tudo que o Chico nos deixou. Então essa frase da Nena Galves para mim foi marcante. Apenas as obras do Chico é o que bastaria para a doutrina. Nós espíritas às vezes não nos importamos com isso. Bom, antes da gente encerrar, eu trouxe aqui um texto. O título do texto é Gratidão a Kardec. Esse texto está no livro Reflexões Espíritas, um livro psicografado pelo Divaldo Franco, e desse senhor aqui chamado Viana de Carvalho. Ele desencarnou um ano antes do Divaldo nascer. E ele já era um grande divulgador do espiritismo. E ele escreveu o texto é um pouco longo, já aviso desde já, mas é um texto que assim sintetiza bem o nosso sentimento, ou aquilo que nós deveríamos ter por Kardec. Porque sintetiza bem tudo aquilo que Kardec foi em vida. Vocês vão ver aqui que tem vários trechinhos, várias coisinhas, nas entrelinhas, muita coisa do que foi Kardec, que às vezes a gente passa batido. A gente só lá pega o livro dos Espíritos, pega o Evangelho para ler e não se dá conta de quem foi que escreveu aquilo. A pessoa que esteve por trás disso. E claro, Kardec foi apenas um intermediário. O conteúdo dos livros vieram do plano espiritual. Ele apenas reuniu aquele conteúdo e publicou. Mas com discernimento, com bom senso, à luz da razão, que muitas vezes falta para nós espíritas. Então, vamos lá, ao texto Gratidão a Kardec. Quando a ciência se afirmava e a fé cega cedia lugar à razão, ele soube arrancar dos fenômenos curiosos das mesas girantes uma doutrina integral. Portador de sensibilidade acurada, mantendo um alto senso crítico, dotado de inteligência rara, Allan Kardec mergulhou o bisturi da investigação no organismo da morte e estabeleceu a linha direcional para o comportamento humano responsável em torno da humanidade. Ele não se deteve no umbral das investigações, fascinado pelas informações espirituais que lhe chegaram. Tampouco permitiu em momento nenhum se apaixonar pelas conquistas enobrecedoras. Perquiriu com raciocínio claro, examinou com imparcialidade, investiu o tempo e a vida na busca da verdade para brindar a humanidade com o Consolador que Jesus havia prometido. Confrontou os dogmas religiosos com a realidade da ciência, fazendo-os implodir, propôs a religião do amor universal, tendo por fundamento as bases essenciais de todas elas, com os seus componentes confirmados pela investigação científica, do que resultou uma saudável filosofia comportamental. Notem nesse trecho aqui, os 3 aspectos da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Examinou os mais intrigantes problemas do comportamento humano à luz da reencarnação, oferecendo uma filosofia pragmática, facultando no futuro enfrentar com altivez a derrocada da ética e da cultura, qual ocorre nestes dias. Profetizou a evolução da humanidade
e o papel que o Espiritismo deveria desempenhar na transformação do homem. Advertiu todos aqueles que se adentrassem no comportamento espírita para que examinassem em profundidade a doutrina, não se deixando embair por ideias fantasistas ou pelas profecias de arrastamento sem conteúdo. Hoje, quando o Espiritismo sensibiliza milhões de vidas, o seu movimento parece deperecer, perdendo em qualidade o que adquire em quantidade. Adeptos precipitados tentam enxertar conceitos supersticiosos no organismo impoluto da doutrina que dispensa apêndices, permanecendo ideal conforme foi legada por Allan Kardec. A invigilância de alguns simpatizantes procura adaptar crendices ao texto doutrinário para acomodar interesses imediatos e vazios, por falta de coragem para arrostar as consequências da fé na sua legitimidade. O Espiritismo sobrepõe-se porque nenhum exotismo pode fazer parte do seu contexto. A doutrina espírita, respeitando todos os comportamentos religiosos e éticos da humanidade, permanece acima de qualquer conotação suspeita ou desfiguração das suas bases. O mediunismo desorganizado e sensacionalista atrai a atenção para os fenômenos corriqueiros da saúde e da fantasia, e de certo modo tentando transformar o Espiritismo em uma seita de significado impreciso. Cabe desse modo ao espírita consciente tolerar, mas não ser conivente, respeitar, mas não concordar com as tentativas de intromissão de seitas, de práticas, de crendices e superstições que fizeram a glória da ignorância nas gerações passadas, poupando a doutrina espírita desse vandalismo injustificável, ao mesmo tempo convidando a todos a uma releitura de suas bases. O Espiritismo é a doutrina que vem de Jesus, por meio dos imortais, codificada pelo pensamento ímpar de Allan Kardec, para assinalar a era do espírito imortal e permanecer traçando as diretrizes para a geração do futuro, que nos cumpre desde agora preservar mediante uma conduta saudável, impoluta e compatível com os postulados que fulguram nesse colosso que é o Espiritismo, a doutrina libertadora dos novos tempos. A tarefa de esclarecer os homens e orientá-los sem medo, nem tergiversações, é emergente, dando prosseguimento ao ministério iniciado por Allan Kardec, que se propagará como centelha crepitante em combustível que o aguarda, para dar-se o grande amanhecer moral e espiritual para onde marchamos, nosso futuro próximo e libertador. Como eu falei, o texto era grande, mas sintetiza bem o que foi Kardec, o que foi a doutrina espírita. Faço aqui um parênteses. Tem um documentário sobre o Chico Xavier, se chama Chico para Sempre. Não sei se alguém aqui já assistiu. Recomendo, quem não assistiu, quem tiver condições de assistir. Nesse documentário tem vários depoimentos, várias entrevistas, né, sobre o Chico Xavier. Teve um em particular que me marcou muito, que eu acho que encaixa assim, um pouco com a questão do Kardec ser desconhecido hoje na Europa. O José Carlos de Luca, um grande palestrante, né, que acho que todo mundo conhece, ele disse uma frase muito marcante. Daqui a 20, 30 anos, as pessoas continuarão se lembrando de quem foi Chico Xavier? E hoje, todos nós que estamos aqui, eu tive o privilégio de ir em Uberaba com o Chico ainda encarnado. Mas todas as pessoas que deram depoimentos, todo mundo que é espírita, tem um pouquinho mais de idade, sei lá, de uns 30 anos para frente, todo mundo já viu o Chico Xavier, que seja na televisão, já leu algum livro dele. A memória dele ainda está fresca em todos nós. Mas e nas gerações que estão nascendo agora? Uma criança que está nascendo agora, daqui a 20, 30 anos. Por mais que ela tenha nascido em berço espírita, ela vai ter a real dimensão de quem foi Chico Xavier? E aí o De Luca propõe algo para nós espíritas. Que nós não deixemos que a memória de Chico Xavier se apague. Que a gente propague, sempre que possível, tudo aquilo que ele nos deixou. O seu legado, as suas obras,
a pessoa Chico Xavier, que além de espírita, ele foi um ser humano fantástico. Talvez o mais próximo que nós tivemos aqui daquilo que foi, ou pelo menos daquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. Ele, pelo menos eu entendo, que ele foi o que mais se aproximou na prática dos ensinos de Jesus. E olha que ele se considerava, né, o menor de todos. Imagine nós então, né? E aí eu fico pensando, se nós, brasileiros, espíritas hoje, não fizermos algo em prol da memória do Chico Xavier, corremos o risco de daqui a 20, 30 anos acontecer com o Chico Xavier, por exemplo, o mesmo que aconteceu com Kardec na França. Então, que nós, espíritas, propaguemos sempre os conceitos, o ideal de Chico Xavier e, mais ainda, o ideal de Kardec. Porque se nós não fizermos isso, quem é que vai fazer? É uma obrigação moral que nós temos de propagar sempre, nós que nos dizemos espíritas, de propagar sempre os ideais espíritas. Ah, você é espírita? Legal. Sou espírita, doutrina codificada por Allan Kardec, que teve uma figura fantástica e emblemática chamada Chico Xavier. É algo que cada um de nós espíritas tem essa obrigação moral. As casas espíritas, eu entendo que tem essa obrigação moral de sempre propagar o ideal de Kardec e o ideal de Chico Xavier, para que ele não desapareça, para que não caia no esquecimento. Todos nós que estamos aqui, todos nós hoje aqui, um dia a gente vai desencarnar. E as gerações anteriores vão dar prosseguimento ao ideal de Kardec, ao ideal de Chico Xavier? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Nós que nos dizemos espíritas. Para encerrar, um pensamento aqui, uma frase, um texto, aliás, de José Herculano Pires. Alguém já ouviu falar de José Herculano Pires? Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, certa vez disse que José Herculano Pires foi o melhor método que mediu Kardec. Tamanha a sua importância e a sua relevância. Quem nunca ouviu falar de Herculano Pires, recomendo, procure um pouquinho sobre a sua biografia. Ele, só para vocês, quem não conhece, ele foi um dos tradutores das obras básicas da doutrina. Tem algumas editoras que utilizam até hoje a tradução de José Herculano Pires e, segundo os mais entendidos, é a tradução mais fiel da doutrina espírita. Herculano Pires deixou esse texto a respeito de Kardec. Allan Kardec soube conduzir-se à frente do seu tempo, um vanguardeiro de luz, um fiel combatente ao lado do Cristo. Por isso mesmo oferece-nos um legado sagrado no sentido não místico do termo, deixando pelas estradas que caminhou marcas luminosas e alviçareiras, futuristas e consoladoras para seus tutelados na terra. A nós, além da imorredura gratidão ao gigante da Rua dos Mártires, deve aflorar uma questão interior. O que temos feito com o legado de Allan Kardec? O que nós, espíritas, temos feito do conhecimento que ele nos deixou? A sua coragem, a sua dedicação? Que nós, espíritas, de novo, somos muito preguiçosos. Se está chovendo, não vou no centro hoje, está chovendo. Se está muito frio, não vou no centro, está muito frio. Se está muito calor, também não vou. Se estiver passando alguma coisa mais interessante na televisão, vou ficar em casa. Kardec foi persistente na sua luta. Nós somos persistentes para conosco mesmo? Muitas vezes não. Então que a gente repense as nossas atitudes, que repense todo o conhecimento que a gente adquiriu na doutrina espírita. E que a gente tenha sempre a gratidão por Kardec, por tudo que ele fez, por tudo que ele representa para nós espíritas. E essa frase que está esculpida em seu túmulo, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, que seja um lema de vida para todos nós. Que a gente acredite nessa frase, e mais do que isso, que a gente pratique. Que a gente não ache que é só uma frase que está lá no túmulo do Kardec. Uma frase que resume o ideal espírita. Então, que a gente tenha essa gratidão, todos nós espíritas, por tudo que Kardec representa para nós. Se nos dizemos espíritas, que sejamos de fato. Uma ótima noite a todos, que a gente leve um pouquinho dessa luz e dessa paz aqui da casa, para os nossos lares, para os nossos familiares também.